Pistola encontrada na casa da deputada Flor de Lis foi usada na morte de pastor, confirma a perícia. Um exame de confronto balístico confirmou que a arma encontrada na casa da deputada federal Flor de Lis foi usada na morte do pastor Anderson do Carmo. O crime completa um mês nesta terça-feira 16. O celular da vítima, considerado uma prova importante, ainda não apareceu. O resultado da perícia do Instituto Carlo Éboli confirma o resultado da perícia preliminar feita pelos investigadores da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A pistola 9mm foi encontrada no quarto de Flávio, um dos filhos de Flor de Lis, que está preso na Delegacia de Homicídios. Lucas, outro irmão, está preso por suspeita de participação do crime. Os investigadores aguardam uma resposta do Supremo Tribunal Federal, STF, para conseguir avançar no caso. No dia 28 de junho, o Ministério Público do Rio de Janeiro enviou uma cópia do inquérito para o Supremo. A decisão foi tomada depois de um pronunciamento do ministro Celso de Mello, que afirmou que se a deputada Flor de Lis estivesse sendo investigada pela Polícia do Rio de Janeiro, isso poderia representar uma usurpação de competência. Segundo o ministro, cabe ao STF determinar antes se há ou não uma relação do crime com a função de deputada. A pulseira de ouro do pastor foi encontrada depois de ter sumido após o crime. Segundo o jornal Extra, ela estava com a joia durante o culto realizado no dia 4, na sede do Ministério Flor de Lis, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O reencontro do objeto também foi noticiado pelo SBT. Em nota, a assessoria da parlamentar comunicou que foi feita uma rearrumação interna da casa depois da enorme desordem que ela ficou e a pulseira foi encontrada. Além da pulseira, nenhum outro objeto desaparecido do pastor foi encontrado, segundo informou a assessoria. Flor de Lis aparece usando pulseira de pastor que disse ter sumido. A pastora Flor de Lis dos Santos de Souza apareceu usando uma pulseira de ouro do seu marido, o pastor Anderson de Souza do Carmo, que disse durante coletiva de imprensa no mês passado ter desaparecido da sua casa. A também deputada federal estava com o acessório durante um culto realizado no último dia 4, na sede do Ministério Flor de Lis, no Mutondo, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi acompanhado pelo Extra. A pastora falou sobre o sumiço da pulseira durante a coletiva de imprensa realizada no dia 25 do mês passado, 9 dias após a morte do pastor. Na ocasião, ela foi questionada sobre o desaparecimento do celular do marido, assassinado na residência da família em Pindotiba, Niterói. O telefone até hoje não apareceu. Eu queria muito que me devolvesse o celular. As outras coisas que se perderam dentro de casa não faço questão, porque muitas outras foram subtraídas, foram sumidas, né? Meu filho tinha tirado do braço dele uma pulseira de ouro. Era a única que ele tinha, que usava muito. Tinha colocado na cabeceira do nosso quarto. Essa pulseira também desapareceu. Alguns objetos sumiram do nosso quarto, da nossa casa, disse Flor de Lis durante a coletiva. A assessoria de imprensa de Flor de Lis, procurada pelo Extra, informou que a pulseira foi encontrada em uma arrumação feita na casa após o crime. O celular do pastor, no entanto, não foi localizado. Na arrumação interna da casa, depois da enorme desordem em que ela ficou, a pulseira foi encontrada e, desde então, como memória e homenagem ao marido, a deputada passou a usá-la com a aliança que foi do marido. Não a tirou mais do braço, informou a assessoria. 2 filhos de Flor de Lis, um biológico e outro adotado, estão presos temporariamente sobre suspeita de terem participado da morte do pastor Anderson do Carmo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. O único filho biológico do pastor Anderson do Carmo quebra silêncio e fala em justiça. O único filho biológico do pastor Anderson do Carmo, assassinado no dia 16 de junho, usou as redes sociais para desabafar e pedir justiça em relação ao crime que o deixou órfão. Daniel Souza, 21 anos, diz acreditar que a verdade será descoberta.
O jovem, filho de Flor de Lis e Anderson do Carmo, afirma em sua publicação que ainda não assimilou os fatos e não consegue enxergar porque alguém tramaria para matá-lo. Meu pai, está sendo difícil, cada dia que passa, pensar em você e saber que não está aqui. Também não sei o porquê fizeram isso com você de uma forma cruel. Não consigo acreditar porque fizeram isso. Destruíram nossa família, nossa história, acabaram com tudo o que construiu, escreveu Daniel em sua conta no Instagram. Em seguida, o jovem fala sobre o luto. Estou com meu coração aflito, sangrando por dentro e com muita dor. E a única palavra que me vem é apenas justiça, porque você não merecia isso, continuou o jovem. Daniel Souza também menciona as especulações de que a motivação do crime seria um suposto caso extraconjugal do falecido pastor e ainda abusos sexuais que teriam sido cometidos por ele contra filhas adotivas. Ambas as possibilidades foram prontamente negadas pela viúva, deputada federal Flor de Lis. Ainda querem sujar a sua imagem de honra, e isso não podemos deixar, pois sabemos quem o Senhor foi para nós filhos, principalmente. Sabemos do seu caráter, sabemos da sua generosidade, um homem de Deus e palavra. O que fizeram com você foi a pura covardia, ainda dentro de casa, ainda a tiros. Realmente tentaram arrancar de você dessa vida e, infelizmente, eles conseguiram. Não consigo acreditar, desabafou o filho do pastor Anderson do Carmo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não deixará nada escondido. A verdade será descoberta. Quem fez vai pagar por isso, pois a justiça do Senhor não falha, finalizou o rapaz. Filho que abandonou Flor de Lis após a morte do pai recebe de troco a vingança da mãe. Após abandonar a sua mãe, cantora e deputada federal Flor de Lis por conta da morte do pai, pastor Anderson do Carmo, a parlamentar resolveu dar o troco ao filho, exonerando do seu gabinete a esposa dele, Luana Vedove Rangel Pimenta. Wagner de Andrade Pimenta, mais conhecido como Misael da Flor de Lis, que além de vereador também é pastor, foi um dos filhos do casal a abandonar a deputada e sair da igreja fundada por ela e seu esposo Anderson do Carmo, logo após a morte do pastor. Ele enviou uma mensagem em grupos de WhatsApp, comunicando a sua saída da igreja fundada pelos pais. Na nota, o vereador disse que o seu tempo no ministério havia acabado. Sem meu pai, não tenho a mínima condição de continuar no ministério, escreveu o parlamentar. Misael foi eleito vereador com o nome político Misael da Flor de Lis. Após a morte do pai, o parlamentar abandonou a mãe, tirou o nome dela das suas redes sociais e apenas manteve o seu primeiro nome no Facebook e no Instagram. Luana, esposa de Misael, ocupava o cargo de secretária parlamentar no gabinete da deputada Flor de Lis desde fevereiro de 2019 e ganhava cerca de R$ 15.698,32. A assessoria de imprensa de Flor de Lis disse que a parlamentar não vai comentar sobre a exoneração da moça e apenas se limitou em afirmar que trata-se de uma decisão administrativa. Outro filho a sair da igreja foi o pastor Luan Santos, que também é adotivo. A sua saída foi informada através de uma postagem em seu Instagram. Na postagem, ele falou da morte do pai e pediu justiça. Estamos orando. Seja feita a justiça. Não vai acabar em pizza, escreveu o rapaz. Após 24 dias desde o assassinato do pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flor de Lis esteve em Brasília para a votação da reforma da Previdência. A importância do tema fez com que a parlamentar retornasse aos trabalhos na casa após o crime contra o seu marido. A presença da parlamentar na Câmara foi registrada pelo seu filho Adriano do Carmo em sua conta do Instagram. O rapaz é atuante e tinha o costume de viajar a Brasília com os pais. Esta e outras notícias você confere acessando o nosso site www.vejaaquiagora.com.br. Acesse agora mesmo e fique sabendo de tudo que está acontecendo no mundo gospel, na política, no Brasil e no mundo. Veja aqui agora. O que você quer saber acontece aqui. www.vejaaquiagora.com.br. O link está na descrição desse vídeo.
Você está sabendo do maior babado que tá rolando no mundo gospel? Não, me conta. Ah, então você não tá sabendo da maior polêmica do dia? Conta logo, vai. E a treta daquele fulano que tá dando o que falar? Eu não sei, conta logo, vai. Conta que eu quero saber. Acesse www.gospelcontei.com.br que você vai ficar sabendo de tudo e não vai perder nada. Pronto, contei! Quer saber mais? É só acessar. Agora mesmo.